Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura do nosso livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, e a gente vai entrar agora no último item da jornada do herói, né? Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura do nosso livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, e a gente vai entrar agora no último item da jornada do herói, né? Ele já ouviu o chamado, foi para suas aventuras e está retornando. E agora que ele retorna, ele tem, olha só o nome desse item: liberdade para viver. Nosso herói conquistou liberdade. Mas que liberdade é essa? Não é a liberdade que normalmente a gente fala, né? Liberdade de locomoção, de poder ir e vir, liberdade de poder realizar as coisas, comprar o que eu quero, fazer o que eu gosto, fazer as coisas que eu quero quando eu bem quiser, enfim. A gente pode falar muito sobre esse conceito muito deturpado de liberdade que a gente tem hoje, mas não é essa liberdade que o nosso herói conquista. Nosso herói conquista uma liberdade de fato, uma liberdade do conhecimento da vida, das leis da existência, e isso então permite que ele tenha uma junção com todo o universo e compreenda a razão da existência. Gente do céu, realmente tem que ter muita prova, né, para chegar nesse nível. Eu vou conversar aqui com vocês muito os dois primeiros parágrafos desse item, para quem está com o livro, né, acompanhando, porque ele fala coisas muito profundas, e que tem a ver com outras ideias que o Campbell desenvolve na sua obra. Então vamos dar uma olhadinha? Olha só o que ele fala aqui. O campo de batalha simboliza o campo da vida, no qual toda criatura vive da morte de outra. Então vocês reparam que toda vez que a gente fala de um herói, ele tem provas, ele tem inimigos, ele tem guerras, né? Tem a guerra de Troia, tem Bhagavad Gita, enfim, milhões de guerras. E a própria guerra, aqui, o que ele está falando? Ela representa a vida. E na vida, a vida se alimenta de vida. Para que alguém esteja vivo, alguém precisa morrer. Aí você fala, nossa, Renata, que ideia horrorosa. Não. Campbell vai trabalhar muito essa ideia numa outra obra dele, que é essa aqui, ó. As transformações do mito através do tempo. Aqui nessa obra ele fala da mentalidade dos povos caçadores e muito de como essa necessidade da caça, né, a necessidade de matar o animal, influencia no mito deles, né, na forma simbólica que eles veem a vida. E lá ele faz esse comentário de que o caçador ele precisa lidar com esse peso, com essa culpa direta de ter que matar para sobreviver. Aí você pode falar assim, nossa, por isso que eu vou ser vegetariano, por isso que eu vou parar de comer carne, alguma coisa assim. Gente, a vida, ela é toda. A vida está no animal, que obviamente você pode ter a opção de não comer, mas você vai precisar matar um pé de alface, você vai precisar matar uma cenoura. Alguma coisa precisa doar a vida dela para que a vida nossa continue existindo. Só que isso não somos só nós, né? Os animais também fazem isso. Os animais fazem isso com outros animais, fazem isso, alguns animais fazem isso com os vegetais. Então é um ciclo da vida mesmo. Agora vai aparecer o Rei Leão, né? É um ciclo da vida mesmo. Onde você, para ter vida, é a forma com que a vida passa de um corpo a outro, né? Que a vida passa de uma manifestação a outra. Só que o que ele comenta? Que isso é um dos aspectos das dificuldades da vida. É difícil viver, é difícil entender a vida por diversas contradições que ela traz. E ele diz que essa é uma delas, um paradoxo, né? Não exatamente uma contradição, mas um paradoxo aí que a vida vai trazer e que a gente tem que aprender a lidar. E olha só, ele fala então que o nosso herói passou pelas batalhas que representam isso, né, de que a vida se alimenta de vida e que isso gera uma sensação de culpa, isso gera uma dificuldade em lidar com a existência. E aí o herói tem duas formas, né, e ele vai falar da forma com que a gente lida com isso também. Olha a continuação do parágrafo aqui, ó. Uma percepção da inevitável culpa que o viver envolve pode deixar o coração tão amargurado que, tal como Hamlet ou Arjuna, podemos nos recusar a prosseguir.
Hamlet se recusa, Arjuna fica lá, né, fazendo um monte de pergunta para Krishna, porque ele não quer lutar, ele não quer matar o oponente. Então, uma forma de lidar é se recusar, é travar, né? Só que tem um problema, né? Não dá para travar a vida toda, a gente precisa se movimentar. Então, ele diz que esse é um extremo, né? Olha o outro que ele dá. Por outro lado, tal como a maioria, podemos inventar uma falsa autoimagem, em última análise injustificável, que nos eleve a um fenômeno excepcional no mundo e à condição de um ser isento de culpa. O contrário dos outros seres, que se acha justificado em seu inevitável pecar pelo fato de representar o bem. Então, é uma espécie de uma máscara, né? Se você não consegue harmonizar esse paradoxo, é como se a gente se colocasse acima do bem e do mal, uma pessoa extremamente pura e boa, que no final das contas não existe. Não existe uma pessoa perfeita, não existe uma pessoa sem defeitos, não existe uma pessoa que não tenha cometido erros, né? Quem nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. Essa que é a ideia, todos nós temos isso. Então, se a gente tenta se colocar acima dessas coisas, como se a gente não cometesse erros, a gente gera uma máscara. A gente não está lidando com a realidade, a gente está negando a realidade. Então a gente precisa de uma terceira, né, opção, que é conseguir harmonizar isso. Mas como? Como é que eu vou conseguir harmonizar essa vida, esse paradoxo, essa dificuldade, né, com a minha consciência? E aí ele diz que é isso que vai dar liberdade, né? Por isso que é o título. Você conseguir juntar esses mundos é que vai dar liberdade de fato para o herói. Olha a continuação aqui. Isso tudo primeiro parágrafo, viu, gente? Olha a continuação que ele põe aqui, ó. Um tal faraísmo leva à incompreensão não apenas de si mesmo, como também da natureza, do homem e do cosmos. Ou seja, se você diz assim, eu sou perfeito, eu não cometo erro nenhum, estou acima do bem e do mal, o que vai acontecer com a gente? A gente não vai entender o mundo, a gente não vai entender a vida. As desgrameiras vão acontecer e a gente vai falar, oh meu Deus, por que eu sou tão bom e tal? Porque a gente não está juntando esses aspectos, né? Então ele fala aqui, ó, o alvo do mito consiste em dissipar a necessidade dessa ignorância diante da vida. Ou seja, né, ignorar esse paradoxo para conseguir sustentar uma psique relativamente equilibrada, porém ignorante, né? Então, o alvo do mito consiste em dissipar a necessidade dessa ignorância diante da vida por intermédio de uma reconciliação entre a consciência individual e a vontade universal. Então, não é a gente se colocar acima, é a gente encontrar o nosso lugar no universo. Gente, isso é lindo, isso é muito bacana. Então, como é que eu consigo lidar com isso? Encontrando um sentido universal para essa experiência individual aqui, ó. E essa reconciliação, ele vai dar a dica, né, é realizada através da percepção da verdadeira relação existente entre os passageiros fenômenos do tempo e a vida imperecível que vive e morre em todas as coisas. Isso daqui, gente, é o discurso de Krishna com Arjuna todinho. O cara conseguiu colocar numa frase, ó. Essa reconciliação é realizada através da percepção da verdadeira relação, né, entre o passageiro, dos passageiros fenômenos do tempo e a vida imperecível que vive. Então, existem coisas que morrem e existem coisas que continuam. Então, a cenoura morre ali para eu me alimentar, mas essa vida, essa energia, no caso, né, falando de uma vida um pouco mais material, ela continua existindo. Ela passa para o meu corpo, depois ela passa para outra coisa e ela vai assumindo diversas formas, porém ela nunca morre. No momento em que eu entendo essa vida, que ela continua apesar de todas essas ilusões de morte, aí eu consigo lidar com o paradoxo. E aí eu consigo lidar com o paradoxo da vida e da morte, que é justamente esse mistério que o nosso herói está procurando. Olha só, ele fala aqui, ó. Como uma pessoa despe as roupas usadas e as troca por novas, assim também o eu que habita o corpo,
despe os corpos usados e os troca por novos. Quando ele fala nessa chave, ele está falando da reencarnação dentro de uma tradição oriental e também ele está falando de todas as trocas de forma que a própria vida tem. Então, olha, a gente em uma vida, em uma encarnação, não precisa de várias para ver como a vida muda, né? A gente começa criança, aí a gente vai virar adulto, tem todos os seus problemas, aí a gente chega no ápice físico e a gente é totalmente diferente de como a gente era quando criança. Então, se a gente começa a perceber essas coisas e que o meu ser é o mesmo desde que eu era criança até agora, eu começo a perceber que existe algo para além disso tudo. E é nesse algo, nesse atemporal, que eu vou conseguir encontrar minha liberdade. Por quê? Porque esse algo atemporal, ele não está amarrado nessas mudanças do tempo. Então, como é que a gente reconcilia, né? O que nos dá liberdade? É ver todas as mudanças, todos os nascimentos e mortes como facetas de uma vida una, de uma vida que prossegue, e ver a nós mesmos como tendo uma parte que morre, uma parte que muda, que envelhece, que adoece, e também dentro de nós um eu, uma consciência, um ser que está para além disso tudo, que pode ter uma consciência que se expande e que ele nunca envelhece, mas que ele aprende e que ele cresce com o tempo e com as experiências da vida, né? Bonito isso, não é não, gente? O mito que ele coloca aqui para exemplificar é um mito pouco conhecido e se você ler, queria só te dar uma dica. O que ele está falando ali? Que existe um ser, né, que no caso aqui é o personagem principal do mito ali, da história que ele vai contar, que ele esteve em todos os tempos. Ele esteve no passado, no presente e no futuro. Por isso que esse ser representa essa integração total, né, de todas as coisas em todos os tempos. Por isso que ele é um exemplo de liberdade. Fica um pouco estranho porque a gente não está acostumado com essa mitologia que ele pôs, né? Então, o que ele vai falar? Que o nosso herói, então, para finalizar toda a saga heróica, né, o herói vai se tornar um veículo consciente da lei, com o bem e com o mal que isso daí implica. E por isso agora ele é consciente. Então ele fez toda aquela geringonça, fez toda aquela jornada, passou por todos aqueles negócios para quê? Para ficar forte, né? Para ter destaque, para ser conhecido? Não. Ele fez tudo isso para entender a lei da vida, para entender as leis do universo e se tornar agora um veículo consciente dessas leis. E no momento em que eu tenho isso, essa consciência, e consigo me harmonizar, agora eu sou livre. E agora eu fechei, então, né, essa jornada do herói que o Campbell coloca pra gente, como sendo esse monomito que a gente encontra em diversas tradições e com diversos exemplos, ok? Então espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.